Bom dia, Deus abençoe vocês. Já vamos chegar, só um pouquinho aí. Um pouquinho que a gente já vai conversar. Eu estou terminando de preparar aqui a mensagem para vocês. Tudo bem? Como vão? Quero que vocês façam um favor, abram comigo aí a Bíblia de vocês no livro de Atos, no capítulo 10, enquanto a gente vai conversando aqui um pouquinho. Vocês vão procurando aí na Bíblia enquanto a gente conversa um pouco aqui, tá? Bom dia, Deus abençoe vocês, sejam todos bem-vindos na paz do Senhor. Deus abençoe todo mundo, que alegria poder estar aqui com vocês, né? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quinta-feira, dia 18 de maio de 2023, né? Quinta-feira, 18 de maio de 2023, e hoje eu quero ler com vocês o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, tá? Eu quero que você vá abrindo a tua Bíblia, ficar logo depois do Evangelho de João, tá? Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, tá? Eu quero trazer para você um texto bíblico aqui muito legal. Verso 1. Tá bom? Oi? Verso 1. Muito legal. Eu vou falar sobre Cornélio, né? O centurião Cornélio hoje com vocês, tá bom? Enquanto vocês vão procurando na Bíblia, eu vou orando e vou abençoando vocês enquanto vocês vão procurando aí, tá bom? Edu, Lu, tudo bem? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar o teu povo. Quero abençoar o casamento, quero abençoar o relacionamento, quero abençoar os aniversariantes. Meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe a esposa, que o Senhor abençoe o marido, os filhos. Em nome de Jesus, abençoe os filhos, os netos, os bisnetos, os pais, os avós e os bisos. Deus abençoe a sogra, o sogro, o genro, a nora, o cunhado, a cunhada, os sobrinhos. Em nome de Jesus, papai, eu peço que a tua mão venha sobre essa casa, sobre essa família, e eles sejam abençoados em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe o vizinho da frente, o da retaguarda, o da direita e o da esquerda, aqueles que moram no prédio, o vizinho de cima, o vizinho de baixo, que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe os irmãos que estão no sítio, que estão na fazenda, que trabalham na terra, que criam animais, que o Senhor os abençoe. Abençoa os animaizinhos de cada um deles, Senhor, os que são criados em casa e também no sítio. Peço que o Senhor abençoe os trabalhadores, todos aqueles que já saíram, que já estão na rua hoje trabalhando, no escritório, no consultório, na loja, na empresa, no estabelecimento comercial, aqueles que estão trabalhando no ônibus, no caminhão, na van, na moto, no táxi, no Uber. Deus abençoa nos aviões, nos navios, cada um deles, Pai, onde quer que estejam sendo agora alcançados pelo teu poder e autoridade em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe o nosso dia, hoje, quinta-feira, e que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Depois o pastor vai orar para ungir o azeite e a água, que ontem travou aqui o YouTube, né? Na hora que a gente estava orando, ele travou, e aí acabou não rolando, né? Mas o pastor vai orar depois aí, tá? Obrigado, senhor. Depois o pastor vai orar aí e nós vamos ungir o azeite e a água, tá bom? Glória a Deus. Você já achou aí o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10? Eu vou ler o capítulo inteiro, tá? Eu vou ler o capítulo inteiro e depois a gente vai discorrendo na explicação a respeito dele, tá bom? Mas eu quero ler o capítulo 10 inteiro porque ele é uma mensagem extraordinária. E é um texto que vem a quebrar alguns paradigmas religiosos, tá? Ele é muito legal e a gente vai juntos aí lendo, tá? Então, se você puder acompanhar a leitura aí junto comigo, tá bom? Acompanha a leitura aí junto comigo, ela é assim, ó. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este,
fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E, no dia seguinte, indo ele seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E, tendo fome, quis comer. E quando lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. 15. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E acontecendo isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhes foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa porque estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles e foram com ele alguns irmãos de Jope. 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado, e disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Continua a leitura, 34. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, esse é o Senhor de todos. Esta palavra vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara,
a nós que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. 43. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Amém? Vamos orar? Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da Tua palavra, que ela possa, Senhor, descer revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do Teu coração. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. Quebranta, Senhor, o nosso coração para que compreendamos e entendamos qual é a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Pega lá em cima, papai, que meu nariz está meio pipocando. E, gente, nós temos aqui um texto extraordinário da palavra de Deus que trata sobre um assunto que muita gente aí tem dúvidas. Mas as tuas dúvidas, elas ocorrem por quê? Porque você não lê a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você vai perceber que tudo aquilo que você precisa saber está escrito nela. Tudo que você precisa. Veja, a Bíblia trata sobre um gentil, centurião Cornélio, que era italiano. Ele não era judeu. Pedro não pregava para os não-judeus, né? Pedro pregava para os judeus. Quem pregava para os não-judeus viria a pregar seria o apóstolo Paulo, que estava preparado para esse ministério. Porém, Pedro, ele não tinha no seu coração que os não-judeus poderiam receber Jesus, porque ele não foi preparado, teoricamente, para isso. Mas Deus o preparou. Eu costumo falar aqui para vocês, tenho ensinado vocês aqui cotidianamente, que Deus não chama os preparados, mas prepara todos aqueles a quem Ele chama, né? O apóstolo Paulo disse isso. Então, o que é que acontece? Deus, ele dá uma visão para Pedro. Pedro tem um arrebatamento de sentidos, nós lemos isso aqui. Nesse arrebatamento de sentido, essa visão que ele tem, né, desce um lençol do céu, segurado pelas quatro pontas por um anjo, e quando esse lençol se abre diante dos seus olhos, tem ali animais que, teoricamente, para os judeus, eram imundos, segundo a lei. Mas o Senhor fala para ele: Pedro, mata e come. Veja, uma visão é uma coisa figurada. Pedro, mata e come. Ele diz: Senhor, como é que eu vou comer um animal imundo? Deus repreende a Pedro e diz para ele assim: não diga que é imundo aquilo que eu santifiquei. O que isso quer dizer? Qual é a primeira revelação da palavra de Deus para nós hoje dentro da Bíblia? Uma revelação da própria palavra de Deus. Essa revelação está dizendo, primeiro, que você não deve questionar as coisas de Deus. Segundo, que a nossa noção de justiça não é noção de Deus. Isso é uma coisa muito clara. Então você não pode ficar dizendo: isso aí não é de Deus. Como é que você sabe? Deus não faz isso aí. Como é que você sabe que Deus não faz? Como você sabe? Como é que você sabe que esse tipo de gente aí Deus não quer? Como você sabe que não? Veja como é contraditório alguns pensamentos que nós temos quando a gente pensa sobre Deus salvar aquele, salvar esse, salvar aquele outro, né? E a gente fica pensando: mas aquele ali não vai para o céu, será? Mas aquele ali não... Será que a tua noção de justiça é igual à noção de justiça de Deus? Não é, irmão?
Veja o que o texto bíblico está trazendo para nós. Pedro dizia: Senhor, como é que eu posso comer uma coisa que é imunda? Deus disse: não diga que é imunda uma coisa que eu purifiquei. Não é? Como é que você pode dizer que aquele cara ali não é de Deus se foi Deus que salvou ele? Como é que você quer dizer que você pode afirmar que o que aquele profeta está falando não é de Deus se é o Espírito Santo que está usando a boca dele? Já parou para pensar nisso? Porque a gente muitas vezes não reflete na palavra. As pessoas muitas vezes não conseguem entender o que a Bíblia está falando. Não é? O teu coração não alcança o coração de Deus, a tua mente não alcança a mente de Deus. As coisas de Deus para os homens comuns são loucura. Por que Deus não pode usar um mendigo na rua? Por quê? Por que não? Você nunca viu uma mula de Deus sendo usada? Por que Deus não pode usar você? Quanta gente que diz assim: ah, Senhor, mas não dá. Porque o Susana Targuino, porque o relógio dos judeus é AM e PM, igual ao do americano. A primeira hora do dia é 6 horas da manhã. Entendeu? A hora nona é 3 horas da tarde. É só você fazer a continha, tá? Então, a gente precisa parar de ficar criando dificuldade e começar a criar facilidade. Entendeu? Tem alguém do teu lado aí, fala para ele: para de criar dificuldade para a obra e comece a gerar facilidade. Para, irmão. Para de ficar criando dificuldade. Tudo para você é difícil, tudo não dá. Né? Tudo não. Ah, isso aí não é de Deus. Ah, isso aqui não dá. Ah, Deus não se agrada. Como é que você sabe, cara? Quem é que deu para você uma procuração de Deus? É só uma pergunta que eu estou te fazendo. Quem é que deu para você uma procuração de Deus dizendo que o que você fala é correto e o que os outros falam errado? O que você pensa é certo e o que os outros pensam é errado? Quem te deu uma procuração? É diferente de quando você lê a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia, acabou. Entendeu? A Bíblia é a Bíblia e acabou. O que está escrito na Bíblia está certo, o que não está errado. Ponto. Mas quando a gente fala sobre achar, e eu tenho insistentemente, digo para você, insistentemente eu tenho falado, tenho dito, perdão, né? Eu tenho falado para você que o que você acha não interessa. Eu tenho insistentemente falado isso para você. O que você acha não interessa. Às vezes você pode até achar grosseira essa maneira que eu falo, mas é a verdade. Ah, mas eu acho. Cara, o que você acha não interessa. Interessa o que a Bíblia diz, irmão. O que a Bíblia diz? Entendeu? Então você fica olhando, procurando cabelo em ovo, chifre na cabeça de cavalo, todo lugar você fica arrumando uma desculpa para não fazer. Entendeu? Então você tem que acordar, cara. Acorda. Para de ficar criando dificuldade. Ah, eu não vou falar porque essa noite eu tive um sonho. Vou contar pra vocês. Eu falei pra Manuela, até eu acordei 2h10 da manhã. Não consegui dormir mais. Tô até com cara de sono, tô cansado, não consegui dormir. Eu sonhei com um tsunami essa noite. Foi tão intenso, irmão. Escuta o que eu vou falar pra você. O meu sonho foi tão intenso que eu cheguei a acordar. Quando acordei, eu tava sentado na cama. Oi, Charrua. Seja bem-vindo, brother. Elisa Rummel. Tem um país aí, irmão, que vai ser alcançado por um tsunami que vai ser tão grande que vocês vão ficar de cara. Irmão, que sonho que Deus me deu essa noite. Eu estava lá no lugar, eu vi ele. Ele entrava pela terra e batia na montanha, lá dentro. Como se bate com uma marreta numa pedra que faz aquele barulho assim, ó, bam, sabe? A onda quando batia assim, ó, pum, mas pensa numa onda gigantesca. Que chegava a pular água por cima da montanha, eu estava atrás da montanha. Eu sentia tremer tudo quando a onda batia naquela montanha. Então eu corria
Eu corria na montanha e subia por dentro dela, porque tinha muitas casas ali, e subia por dentro dela e ia até lá no alto. Não era uma montanha alta assim, né? Mas era um monte grande. E quando eu chegava lá em cima, eu via que a água estava baixando, e quando a água estava baixando de novo, vinha vindo uma outra onda lá na frente. Era como se tivesse um corredor de pedra quando a água saía do chão, assim, que ela sai, né, da praia. Não era areia, era pedra embaixo. E ela saía, aquela água assim, ela voltava e vinha vindo uma outra onda, maior que aquela. E eu via ela lá na frente, levantando assim, ó, porque tinha uma cadeia de montanhas na beirada, assim. E eu via ela vindo na altura das outras montanhas. Eu falei, nossa, vai dar outra enorme. E eu descia aquela montanha correndo e corria. Corria, encontrar outras pessoas fugindo, e todo mundo fugindo. E a gente entrava a cidade adentro assim, ó, e daí começava a subir. Chegava numa casa alta. A gente subia num carro, subia na montanha. Subia no muro, e do muro pulava numa laje de casa, e a gente ia subindo e ficava olhando daqui de trás da montanha, e a onda vinha vindo de lá. E eu acordei assustado, irmão. E Deus falou para mim. Irmão. E Deus falou para mim que um país vai ser assolado pelas águas. E ele é aqui pertinho. É aqui pertinho. E ele tá vindo. E é juízo de Deus. Entendeu? E é juízo de Deus. Aqui pertinho. Do outro lado da gente, ó, por isso está do outro lado da montanha. Então, a gente observa as coisas, eu e você. A última vez que eu profetizei que ia ter um tsunami no Chile, faz alguns anos atrás, hein? Nossa, quanta gente riu, né? Talvez você fique chateado com o que eu vou te falar, né? Talvez você fique chateado com o que eu vou te falar. Mas eu às vezes dou risada das coisas que eu vejo. Entendeu? Mas eu dou risada porque as pessoas são tão ignorantes, né? Faz alguns anos, quando houve o tsunami lá no Chile, e umas 2 semanas depois ele aconteceu, e chegou na praia com ondas de mais de 8 metros de altura, né? E destruiu várias cidades. Faz um tempo, alguns anos atrás, eu não sei dizer para você quantos anos. E hoje o Senhor me deu o sonho de volta. E falou que vai ser no Chile. Né? Mas a gente, observando a palavra de Deus, e a palavra que eu estou trazendo para você hoje, aqui, eu vejo que muitas vezes Deus fala coisas pra gente, pra mim e pra você, e eu tô falando aqui com os profetas. Tô falando com os profetas aqui de Deus, eu sei que tem muitos aqui. Entendeu? Tem muitos profetas de Deus aqui. Né? Muitos profetas de Deus. Que às vezes Deus te dá um sonho profético, Deus te dá uma visão profética, e você não fala as coisas porque você pensa, você fica com medo do que as pessoas vão falar, né? Você fica com medo, irmão, quando Deus te dá uma revelação, você tem que falar. Ah, pastor, vai ter um monte de gente que vai dizer que eu dormi com a barriga cheia, que eu comi muito feijão. Irmão, esse é problema deles. Quando Noé passou 120 anos profetizando, 120 anos construindo a arca, dizendo que ia haver um dilúvio, todo mundo riu dele, até a hora que a água chegou. Quando a água chegou, ele entrou na arca e o resto morreu. Irmão, as pessoas, o mundo, eles estão aí para duvidar de você, para escarnecer de você,
para dizer que você não é de Deus, porque na verdade eles são usados por Satanás para parar o teu ministério. Entendeu? Para parar o teu ministério. Agora você está preocupado com esse tipo de coisa? Você está aqui para dar satisfação para os outros? É uma pergunta que eu vou falar para você. Eu falo sempre de algumas coisas mais... Quando eu falei aqui, por exemplo, que a Rússia ia entrar em guerra, mais de um ano, e que o urso ia tratorar os caras, ia acabar com tudo. Quanta gente deu risada, irmão. Quanta gente riu, falou que eu era mentiroso, Mentira, nós vamos orar e Deus vai dar o livramento. Quanta gente, essas pessoas já até sumiram aí do YouTube que falavam, Quanto tempo o pastor está dizendo que vai ter uma guerra no Brasil? Quanto tempo eu estou falando? Quanta gente dizendo que eu sou mentiroso, que eu sou pastor vagabundo, que eu não vou... Você acha que eu estou preocupado com o que esses caras falam, irmão? Você acha que eu estou? Você acha que quando acontecer aquilo que foi profetizado, de fato, alguém que disse que eu era mentiroso, vagabundo, vai aparecer e dizer, desculpe, eu duvido. Não, irmão. Você não está aqui para receber tapinha nas costas. Você está aqui para fazer a vontade de Deus. Entendeu? Quando eu disse que a Europa ia passar fome, não é isso? Quando eu disse que a China ia tomar Taiwan, quantos anos faz que eu falei isso? Que ia ter guerra lá? Que a China ia ser destruída? Quanto tempo eu estou falando? Dividida em vários pedaços? Mas quanto tempo que a gente está falando as coisas que estão acontecendo agora? E tem muita gente que diz assim, nossa, mas o que você falou não está acontecendo. Cara, já aconteceu quase tudo, falta um restinho só. Só falta um restinho. E eu não estou aqui dizendo para você, para você dizer, nossa, pastor, você é profeta. Não, eu não sou não, irmão. Eu só falo as coisas que Deus me manda falar, eu falo. Você quer acreditar, acredita. Não quer que se dane, eu estou andando para você. Desculpa eu falar assim com você, mas você tem que aprender a não depender da opinião dos outros. Você tem que aprender a não ter diferença. O que os outros pensam, acham de você, não interessa. Lembra quando o pastor falou aqui, eu falei para você da visão que eu tive com o grande urso em cima de um tanque de guerra e que o tanque de guerra dele tinha uma bandeira da União Soviética? Lembra que eu falei? Que ele passava sobre as fronteiras e ia dominar muitos lugares? Olha o que está acontecendo. Eu falei para vocês da Inglaterra. Você que mora na Inglaterra, quanto tempo eu estou falando? Você que mora no norte do país, quanto tempo eu estou falando? Faz tempo que eu estou falando. Que eu falei de julho, julho, eu não sei qual é o ano, mas é julho, meio de julho vai ser. Onde nós estamos, irmão? Então, nós não podemos duvidar das coisas de Deus quando Deus fala conosco, quando Deus mostra as coisas para você. Então, quando Deus mostra as coisas para você, Ele quer que você fale. Ele quer que você fale. Porque quando acontecer, as pessoas ninguém vai bater nas tuas costas e dizer, eu me lembro, você falou. Ninguém vai fazer isso. Entendeu? Quando o pastor falou que no começo do ano ia acontecer uma coisa, lembra? Então, nós aqui temos que ter cuidado com as coisas que a gente fala. Eu tenho que ter cuidado com as coisas que eu falo, em função da perseguição política, vocês já sabem disso. E vai piorar, Vai piorar, vai ficar pior. Eu estou falando aqui para vocês, vai ficar pior ainda. Porque precisa acontecer isso, as coisas precisam acontecer.
As coisas precisam acontecer. Aliás, hoje de tarde eu vou trazer para você uma cronologia bem legal aí sobre o que está acontecendo no norte. É que eu falei para vocês, tem uma fumaça lá e tal. Hoje eu vou trazer para você uma cronologia das coisas que estão acontecendo, e quem tem olhos veja, quem tem ouvidos ouça, porque a gente não pode falar, mas eu posso mostrar, né, um Twitter aí para você, né? Vou te mostrar uns Twitters aí e vou trazer a cronologia para você das coisas, para você prestar atenção no que está acontecendo e no que está vindo sobre o Brasil. Muita coisa está vindo rapidamente. Entendeu? Rapidamente. Então nós, eu e você, a gente não faz as coisas para Deus para receber tapinha nas costas. A gente faz as coisas para Deus e muitas vezes é o contrário do que a gente gostaria. Por isso que eu estou lendo esse texto aqui para você. Porque o apóstolo Pedro, ele não queria ir na casa do Cornélio. Porque ele achava na concepção do coração dele que o Senhor Jesus havia dito que era para os judeus. Entendeu? E agora, quando se apresenta para ele um cara que não é judeu, ele não quer fazer. Ou seja, é contrário ao que ele pensa, mas Deus o leva a fazer aquilo que Deus quer. E muitas vezes isso vai acontecer com você. Você vai falar uma coisa que você não tem o desejo no teu coração de falar, mas Deus quer que você diga. É preciso ser dito. Entendeu? É preciso ser dito. Você precisa entender isso. Entendeu? Muitas coisas não é que você quer. Ah, o pastor, né, o mala cheia me chama sempre de profeta do caos, que eu só profetizo desgraça. Não, irmão, não é que eu quero. Eu queria profetizar aqui que o Furacão vai ser campeão, que o Palmeiras vai ser campeão, que o Flamengo vai ser campeão, que o Corinthians vai ser campeão. Eu queria profetizar uma coisa boa para você. Eu gostaria. Isso ia ser meu amigo. Ah, o pastor meu amigo profetizou uma coisa boa, mas não é isso que Deus falou para mim. E eu tenho que ser fiel a Deus. Por mais que as verdades de Deus para nós no momento não sejam boas. Entendeu? São coisas óbvias que estão acontecendo. Não precisa você escutar, né, um profeta lá do Japão, da China. Deus está falando aqui para você todo dia as coisas. Muita gente não escuta, mas vamos fazer o quê? Então, quando você resolve trabalhar para Deus, você resolve fazer a obra de Deus, né, pastor Luiz Góes? Você vai contra o mundo, contra as pessoas. 98% das pessoas vão bater em você, 2% vão ficar quietas. Entendeu? Porque o mundo conspira contra aqueles. Jesus disse: o mundo vos odeia, porque vocês me amam. Então nós vamos ser odiados pelo mundo. Por quê? Porque nós estamos avisando o que vai acontecer. E muita gente não bota fé. Olha o caminho para onde a gente está indo rapidamente. Você acha que vai parar no guri ontem? Você acha? É isso que você acha? Você acha que os caras vão largar o osso? É isso aí que você acha? Na boa. Vai largar o osso, deixar para os outros e vão embora. É isso que você acha? Que mundo se vive, irmão? Você acha que alguém vai cair, deitar e ficar quietinho? Nada, irmão. Os caras vão cair de pé, atirando. Desculpa. Vão cair de pé, vão cair atirando. Entendeu? Não tem outra saída. Deus falou que isso ia acontecer. Eles lembram da visão que o pastor contou para vocês do vaso, que Deus falou que ia arrancar as coisas vermelhas desse país? Lembra? Que o anjo enfiava uma espada num vaso pequenininho, chacoalhava assim, arrancava aquela erva daninha pela raiz. Lembra da visão que eu contei para vocês? Faz quanto tempo que eu falei isso? Que Deus ia deixar as coisas esticar
para Deus poder arrancar tudo pela raiz, mas para arrancar pela raiz o povo precisa ver que é ruim, o povo precisa ver que é ruim, o povo precisa ver que os caras mentem descaradamente. Quem é quem? Muita gente não entendeu ainda isso. Lembra do pavio aceso? Quem lembra do pavio que o pastor falou aceso? Irmão? E agora, quem vai apagar o pavio para evitar a consequência disso? É só você prestar atenção, irmão. Tudo que foi falado está se cumprindo à risca. À risca. Não saiu 1 milímetro nem para a direita nem para a esquerda. Tá vindo à risca. Pavio aceso, queimando. Irmão? E agora não tem quem apague mais. Não é? Não tem quem apague mais, irmão. Quando o pastor falou aqui em 2019 que nós íamos ter uma guerra da direita contra a direita, quem é que lembra que o pastor falou? Que ia ser uma guerra entre generais, nós já não estamos vendo isso acontecer? Você acha que isso não vai se acirrar? Uns defendendo o cara, outros contra o cara. Nós não estamos vendo isso? Nós estamos vendo isso. Quem que está sustentando isso? O que está acontecendo aqui não são os generais que estão no comando? Os melancia? Foi falado em 2019 que isso ia acontecer. Então é só você prestar atenção, lembrar no que foi falado e você vai ver o que vai acontecer. Só não sabe quem vai acontecer quem não acredita na palavra profética que foi lançada lá atrás. Aí você não vê. Não é? Então a gente vê um ambiente quente que está precisando de uma... Só precisa ter o barulho. Não é? Para ter o barulho. Então, a gente está vendo, hoje no Brasil, eu e você estamos vendo, irmão, já uma divisão, né, entre os melancia e os robinianos. Eu vou falar sobre os robinianos hoje. Vou te dar uma cronologia deles, o que eles estão fazendo, pra você perceber. Entendeu? Fábio. Trator arando a terra, lembram? Que o trator passava, derrubava tudo, para depois começar a plantar de novo, lembra? Lembra as profecias, as visões que eu contei para vocês aqui no decorrer do ano passado, do ano retrasado, você que me acompanha faz bastante tempo. Eu falei para você que era como um trator com um grande arado que passava no Brasil e virava a terra. Entendeu? Mas quanto tempo que eu tô falando essas coisas para vocês? E tem gente que esquece, né? Passou, esqueceu. Há quanto tempo? Então tudo que foi falado está acontecendo na risca, irmão. Não saiu 1 milímetro para lado nenhum. Nós estamos no túnel escuro, mas que no meio tem um trilho de trem que nós temos que ir tateando, porque a gente não vai ver, mas a gente tem que crer, porque é pela fé. Tá entendendo? E que vai vir tudo à tona. Lembra da visão que tinha um monte de baú? Quem que lembra da visão que tinha um monte de baú, que os caras começavam a desenterrar os baús lá na Brasília, na Praça Central, um monte de baú, e aquilo tudo era desenterrado, aquelas coisas velhas, saía tudo para fora. Pô, irmão. Quem que lembra daquela palavra de uma porta enorme de ferro, grande, que o Bolsonaro tinha uma chave e ele colocava a chave na porta e a porta abria. A porta que foi fechada há muito tempo. Como que você não sabe o que vai acontecer, irmão? É só você olhar o que está acontecendo e lembrar do que o pastor falou. Não fui só eu que disse isso, muitas pessoas disseram, outros profetas. Uma porta grande de ferro, lembra? Busca aí na tua memória. Ou se não, vai lá no nosso canal, Fortes Profecias. Se você ainda não segue, vai lá, siga o nosso canal, estão lá elas. Fortes Profecias, está aí no YouTube, vai lá, procure. Reveja. Você vai lembrar das coisas que foram ditas lá atrás, 1 ano atrás, 2 anos atrás. Entendeu?
Então, as coisas estão acontecendo. Mas muita gente, por exemplo, vem aqui no YouTube e fala assim: as coisas que você falou não acontecem, você é mentiroso ou aqui. Tem um monte de gente que fala isso. Mesmo tantas coisas que eu disse já se cumpriram, já aconteceram, a grande maioria. E elas vêm andando na linha. Mas as pessoas, elas não estão nem aí, porque elas não estão preocupadas, né, em agradar o profeta. E o profeta não foi feito para ser agradado, foi feito para levar porrada mesmo, então faz parte. Mas você acha que eu tô preocupado com o que os caras falam? Eu tô cagando pra eles, irmão. Eu tô nem aí. Entendeu? Não tô nem aí. Acha que eu tô preocupado? Eu não. Eles estão falando mal e de noite eu vou comer churrasco. De tão preocupado que eu tô. Entendeu? Sopa, sei lá o que eu vou comer de noite. Estão falando, eu tô andando. E você tem que aprender isso. Eu tô te falando isso porque eu quero que você aprenda. Aprenda. Nós somos viajantes e peregrinos nesse mundo, assim como Pedro. Né? Eu quero que você veja o verso 45. Vamos no verso 45 comigo. Vamos lá. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios. Veja, os caras não eram batizados nas águas. Os caras não eram batizados nas águas. E derramado foi sobre eles o Espírito Santo. E eles começaram a falar em mistério. E aí os caras olharam e disseram assim: como é que a gente não vai batizar nas águas alguém que Deus batizou com o Espírito Santo? Entendeu, irmão? Então, se você acha que você vai andar na terra para agradar as pessoas, você está no lugar errado, irmão. Você está servindo o Deus errado. Você não veio aqui para agradar as pessoas. Você veio aqui para ser o profeta do caos. Você veio aqui para ser o profeta do caos. É isso aí mesmo. Porque daqui para frente o troço vai ser assim. Você vai profetizar o que vai acontecer. Então, se Deus quer usar você, deixa Jesus usar a tua boca. Talvez você possa até às vezes errar por inexperiência, falar uma coisa no meio ou outra que não é bem aquilo, porque você não entendeu adequadamente, mas isso aí faz parte, você vai aprendendo, aprendizado, você vai aprendendo, vai entendendo, vai aprendendo. Deus quer usar a tua vida para profetizar na terra. Entendeu? Deus quer usar a tua vida, irmão. Você é um vaso de Deus. Você é um vaso de Deus, não deixe ninguém dizer o contrário de você. Você é uma pessoa abençoada, preparada por Deus, cheia do Espírito Santo. Não deixe esses endemoniados, irmão, endemoniados que não acreditam em nada, religiosos, matarem o teu ministério. Não fique triste. Entendeu? Não fique triste, irmão. Não fique triste. Não chore por causa desses endemoniados aí que estão falando um monte de bobagem porque você profetizou, porque você disse... Não, irmão. Anda para esses caras aí. Você não vive de ibope. Você vive de ibope? Você vive de tapinha nas costas? Você vive aí na tua igreja achando que todo mundo vai amar você porque você é profeta? Para com isso, vaso. Profeta ninguém gosta. Gente que fala a verdade ninguém gosta, irmão. Entendeu? Ninguém gosta. Porque profeta, irmão, profeta fala a verdade. E ninguém gosta da verdade. As pessoas gostam de profecia de bênção. Ah, irmão, Deus está me revelando que Ele vai te dar um carro. Isso aí todo mundo quer ir nesse culto aí. Irmão? Mas Deus está me revelando que se você não se converteu, você vai para o inferno. Esse aí ninguém quer ouvir. Mas é isso que Deus vai levantar você para fazer. Deus está me revelando que Ele vai pôr fogo, vai derrubar essas igrejas grandonas aí. Igreja da mentirada, igreja do furto, do roubo. Daí os caras vão chamar você de profeta do caos, que você é um miserável, que você não é de Deus, porque você está falando a verdade.
o que de fato vai acontecer. Você entendeu? Então você tem que falar aquilo que Deus te manda, não o que você deseja, o que você quer. Não. O que Deus mandou você, irmão. Aquilo que Deus te mandar, isso você vai falar. Aquilo que Deus te mostrar, isso você vai falar. E você vai ser usado por Deus com poder e graça. Amém? Fecha os teus olhos e abra a tua mão, eu vou orar por você. E eu vou ministrar na tua vida um dom profético, se você crer. O apóstolo Paulo diz na carta a Timóteo, ele diz assim: Timóteo, eu te exorto que reavives em ti os melhores dons que eu te dei, por imposição das minhas mãos e profecia da minha boca. Você crê nessa palavra, irmão? Você crê nessa palavra? Eu vou profetizar na tua vida. Com imposição da minha mão, palavra que sai da minha boca. Abra suas mãos. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero profetizar na vida desse crente o dom profético que está sobre essa igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pela imposição das minhas mãos e pelas palavras da minha boca, eu peço em nome de Jesus que o Senhor dê a eles agora o dom da profecia, o dom da revelação. Levanta, Senhor, no meio desse povo, profetas, videntes, em nome de Jesus. Homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, cheios de autoridade para profetizar no meio da Tua igreja, nas praças, nas ruas, onde quer que eles estejam, usa eles com poder, com autoridade. Reaviva, Senhor, os dons daqueles que dormiram em função das dificuldades. Mas que eles sejam avivados hoje em nome de Jesus Cristo. Que eles recebam, Senhor, em nome de Jesus, essa palavra profética sobre a sua vida, e aqueles que creem sejam cheios do Teu Espírito Santo. Abre, Senhor, os seus olhos para que eles vejam. Abre, Senhor, os seus ouvidos para que eles possam ouvir a Tua voz. Quebranta, Senhor, os seus corações para que eles entendam qual é a boa e agradável vontade que o Senhor tem para a vida deles, em nome de Jesus. Usa-o, Senhor, com poder e com autoridade, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a água que eles colocaram diante do Senhor. E unge, Senhor, esse óleo para que ele seja santo na autoridade e no poder do Teu nome. É assim que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, vasos santos de Deus. Aleluia. Deus te dê uma excelente quinta-feira de tarde, né? Não deixe de estar aí, tamo junto. Vai ser legal aí de tarde, você não perca, né? Eu não posso ficar explicando muito, você já sabe, eu vou falando, você tem que entender, né? Mas nós vamos desenrolar um manto aí de tarde aí, tá? Tem uma equipe legal aí que tá trabalhando para fazer isso para você, tá bom? Vamos desenrolar um manto de tarde para você aí, bem legal, tá? Um beijo no teu coração, Deus te abençoe, tchau!